Vamos aquecer essa conversa então. Quem manda? Marketing ou comercial? O principal acordo que deve existir entre marketing e vendas, começando primeiro com a comunicação, tem que ficar acordado que ela pode ter um pop-up de MQL, mas ela vai ter um pop-up de MQL muito definido em faturamento, que hoje em dia o pessoal acha que tudo é faturamento. MQL é faturamento. Ah, eu mandei o lead qualificado. Por quê? Porque tinha renda. Beleza, mas renda não quer dizer que ele vai comprar de você. E aí a última coisa aí é que eu acho que a gente vai ganhar, tá? O marketing ganha. Olha, muito bem, nesse vídeo aqui a gente vai entender, realmente, existe guerra entre marketing e comercial? Ela pode ser saudável? Existe uma comunicação que a gente pode fazer para resolver esse tipo de coisa? Então nesse vídeo a gente vai falar muito sobre como o marketing pode mandar melhores leads para o comercial e como o comercial pode trabalhar os melhores leads para o marketing e dar essa informação para o marketing. Quem manda? Marketing ou comercial? Vamos falar um pouquinho desse vídeo também. Você precisa entender o que é SLA e como fazer um MQL diferente do que você vê do MQL do mercado. Sem isso, na verdade, você está brincando de qualificar as pessoas. Cara, primeiro, a gente está sentado aqui e entender para onde que vai a nossa conversa, né? Por que marketing e vendas tem essa guerra? Por que a gente acha que a gente nunca se dá bem? Eu acho que é porque a gente sempre quer apontar o erro. Eu quero falar, não, falando da minha bandeira, né? O cara do comercial. Quando ele não converte, ele tem uma certa dificuldade em entender que às vezes foi uma falta de competência dele e ele prefere falar que a culpa é do lead, que a culpa é do marketing, que trouxe o lead desqualificado. Não que vocês não façam isso, tá? Que você faz pra caralho. Mas tem muito um trabalho interno nosso. No início de conversa já vamos começar a brigar desde já, né? Mas eu acho que esse tem um ponto, que é sentar para conversar. Né? Eu acho que falta muito e aqui extrapolando um pouquinho da comercial e vendas, mas vida como todo, né? Sim. Se a gente sentar e falar para a pessoa, olha, eu achei isso, o que você acha disso? E sem essa volta, porque às vezes a gente até faz, mas às vezes tem a volta de não, mas eu quero estar certo. Né? E eu acho que a gente, como marketing e vendas, talvez é melhor a gente ser feliz do que estar certo. No sentido de, pô, beleza, e se a gente aceitar ouvir um lado, ouvir o outro, porque, por exemplo, às vezes com vendas, né? Eu vejo muito isso, tá, eu mandei o lead, tá aqui, tá qualificado pelo nosso MQL, né? E o que é MQL, tá, gente? É lead qualificado pelo marketing, ou seja, a gente pega lá um escopo que precisa, esse cara aqui, ele usa bermuda, usa uma camisa polo, não sei o que, então o comercial diz isso aqui. Às vezes a gente manda, mas não é o que, quando chega lá na ponta, ele não é exatamente isso, né? Principalmente quando a gente fala de nível de consciência, que eu acho que é o principal gargalo da coisa, que é, às vezes a pessoa, ela atende de fato critérios objetivos do marketing, de tem renda, tem a idade necessária, porém, ela às vezes não conhece o expert que vende o produto, às vezes ela não tem a devida consciência de por que ela precisa daquilo, e ela cai meio que no comercial de paraquedas. Ela viu um único anúncio, se inscreveu, aplicou e caiu. Então ela até atende os critérios objetivos de MQL, ela só não está no momento de compra. E é muito disso que você falou, é muito dessa conversa de dar um feedback, de olha só, beleza, ó, de todos os MQLs que tivemos aqui, as objeções que tivemos foram essas, não conhecia o expert, não está no momento de compra. E é muito de um trabalho que nós já fizemos em conjunto, que principalmente eu acho que a bandeira que todo mundo tem que entender é vendas. Uma empresa, ela precisa vender. Ela tem um setor de marketing para trazer o lead e o setor comercial para fechar a venda. Então, não é sobre o marketing trazer o lead ou o comercial vender. É sobre a empresa faturar no final do dia. E para isso acontecer, os dois têm que estar alinhados, porque senão vira sempre essa briga que a gente sempre vê. A culpa é do fulano, a culpa é de Beltrano. Mas volto a fazer minha culpa nisso. Às vezes é muito nosso de não olhar para o que nós estamos errando, porque apontar o erro do outro é mais fácil. E o ruim, na verdade, é que como a gente ainda não tem muita briga, a gente vai fazer eloquência aqui do que a gente vê dos outros lados, né? E aí, de novo, por que a gente tem muita briga? Porque a gente conversa. Porque a gente está sempre junto, mas a gente tentar entender aqui, eu vou olhar o meu lado do marketing, tá? Quando eu trabalho em outros lugares que tinha operação comercial, eles sempre vinham falar para mim, cara, o lead tá ruim, o lead tá ruim. Eu, beleza, mas não tô te entregando aqui o MQL, foi o que você falou, como é que a gente faz? E nunca vinha com uma solução. Então a minha briga era sempre isso, cara, você tá falando que tá ruim, mas qual é a solução que você vai me dar? E até o lead tá ruim é subjetivo. O lead tá ruim, beleza, mas ruim de quê?
Porque, teoricamente, ele atende os critérios de MQL. Mas o que significa ruim? E, às vezes, isso fica muito aberto. Não há uma coisa de passar um critério objetivo. Não, tá ruim por conta disso. Não, tá ruim. Beleza, mas ruim, porra. Não funciona, né? E para um processo aqui, a gente trabalha numa operação que vende high ticket, né? Ou seja, produtos de alto valor. Numa operação high ticket, qual é a principal acordo que deve existir entre marketing e vendas? O principal acordo que deve existir entre marketing e vendas, começando primeiro com a comunicação, tem que ficar acordado que vão andar lado a lado, vão se comunicar. E o segundo principal acordo é o que o comercial espera do marketing. Eu espero que você me traga isso aqui. Porque aí, se o marketing me trouxe exatamente aquilo, e não somente critérios objetivos, mas também entender um pouco do critério subjetivo, que é beleza. A pessoa atende faturamento, atende idade, qualquer outro critério que você tenha, mas ela não está no momento de compra. Ela é um lead completamente frio. E você quer vender um produto de 30 mil para ela. Como que ela vai comprar? Por isso que o principal alinhamento, na minha visão, é uma boa comunicação e o que a gente chama de SLA, que é o alinhamento entre o que o comercial espera do marketing e o que o marketing espera do comercial. Bora, vamos aquecer essa conversa então. Quem manda? Marketing ou comercial? Comercial. Agora a gente chegou num ponto. Por que o comercial manda? Porque nós lidamos com o lead no final do dia. Um exemplo, o marketing, ele vê dados, informações. Quem senta cara a cara dentro de uma call para conversar com o lead é o comercial. Certo, mas aí, se a gente não entender o perfil por trás dessa pessoa como um todo e não apenas uma conversa, talvez a gente não esteja lidando com um ponto fora da curva. Eu vou te trazer um exemplo que foi da operação que nós trabalhávamos juntos, onde nós tínhamos uma pergunta no formulário que era para definir o nível de consciência da pessoa. Se ela era um curioso, se ela era uma pessoa que admitia dor, se ela era um frustrado ou se ela era um confuso. E na pergunta que a pessoa admitia a dor, ela colocava lá, ó, reconheço a importância de tal para a minha prática. Então, teoricamente, quando a pessoa respondia aquilo para o marketing, era o MQL. Ela colocou ali que ela reconhecia dentro de um formulário. Quando ela caía numa call de venda comigo, ou numa ligação de pré-venda, eu perguntava a ela se ela sabia o que era a proposta que nós tínhamos. Ela falava que ela não. Ela viu um criativo. Então, o comercial vai ser o termômetro do que está chegando além dos dados. Legal, é bom você trazer esse ponto, porque aí me recordou exatamente desse problema que a gente teve lá, que era, a gente tem o problema das pessoas não conseguirem entender a pergunta. Sim. E aí a gente caía justamente nessa coisa de interpretação de texto, né? Sim, a gente acha, e o nosso nicho era o nicho médico, ou seja, eram pessoas que, em teoria, deveriam entender o que é uma pergunta e o que é uma resposta. Sim. E aí, como que a gente consegue passar por isso aí para vocês entenderem? Essa pergunta ela é essencial para a gente determinar a prioridade do atendimento do comercial. A gente está jogando lead. Então tem um volume alto. E a gente sabe que quanto menor for o tempo de resposta, maior é a conversão. Estou falando besteira ou é isso? Não, é isso mesmo. E se a gente não tem isso muito bem alinhado, a gente começa a perder lead porque a gente está falando com pessoas que talvez não estejam mais preparadas dentro do nosso critério. Aí até seria legal a gente falar um pouquinho sobre como monta esse critério. Né? Só antes, deixa eu trazer uma coisa que eu sempre falo, que é, se você pegar qualquer homem, um homem de 20 a 40 anos, um homem que gosta de carro, e você mostrar uma Ferrari para ele, ele vai ficar deslumbrado. Ele vai entender que ele quer aquela Ferrari, ele vai sentar dentro da Ferrari, ele vai desejar aquela Ferrari. Ele vai poder ter a Ferrari? Muito provavelmente não. Por quê? Ele não tem poder aquisitivo para comprar a Ferrari. Então, se você vende um produto muito bom, que você confia na sua entrega, que você entrega resultado de fato, é muito provável que a maioria das pessoas queiram comprar o seu produto. O problema está muito na questão do faturamento. Às vezes ela não tem dinheiro para comprar de você. E é muito disso que
a gente usa nessa escala de prioridade no comercial. Não que eu não vá falar, não que eu não vá abordar o cara que ele não pode, ele não bate o meu critério de faturamento. Mas eu vou dar prioridade para quem de fato pode comprar. Inclusive, nessa mesma operação, não sei se você lembra, nós tínhamos um critério de MQL de faturamento do cara acima de 20 mil reais. Quando nós fomos olhar os dados de compra de quem comprava, o faturamento era de 10 a 20. Então, e aí é confuso por quê? Porque por conta do preço do produto. Você pensa, pô, o produto custa 25 mil. O cara que ganha 20 mil, ele pode comprar. E o cara que ganha 10 é mais complicado. Porém, o cara que ganha 10, ele tá mais, nessa operação, ele era mais necessitado de fazer dinheiro para poder chegar no patamar de 20. Então, o nível de urgência dele era maior do que o cara que já chegou nos 20. E agora, respondendo a pergunta do Grilo, Jack, como que nós definimos isso, esse critério que nós buscamos? Na verdade, quem tem que me falar como que a gente define é você, né? Você que é o cara do marketing, pô. Boa, isso aí. Agora a gente começou a guerra de verdade, né? Porque essa metodologia, né? Até eu aprendi quando eu entrei nessa operação que a gente trabalhou junto. Eu não trabalhava tanto com high ticket assim. Então aprendi com vocês a entender justamente o que era frustrado, curioso, admitiador e confuso. Isso. Confuso, isso. Certo? E aí vai depender de nicho para nicho. O que é o cara? O que é o lead curioso? É o lead que ainda não entende o que você faz e tá ali vendo se aquilo serve para ele. É o famoso tô dando uma olhadinha. Ele viu um anúncio, gostei, clicou, ele não tem muita noção de nada. Ele tá só, de fato, curioso. Confuso. E o próximo? O que é o confuso? O que é o confuso? Confuso é um cara que não sabe. Eu vou tentar aqui, tá? Confuso é o cara que ele não sabe ainda se aquela solução é para ele. O confuso, ele é aquele cara que ele tá vendo várias coisas. Um exemplo. No nível de consciência, o cara confuso, ele é um cara que ele já sabe que ele tem um problema e ele começa a ver várias opções para solucionar aquele problema. Exemplo. O cara precisa ter um problema de renda extra. Ele precisa construir algo relacionado à renda extra. Aí ele começa a olhar dropshipping, milhas aéreas, afiliado, e ele vai entrando em um monte de coisa e ele vai ficando confuso. O problema dele é renda extra, mas tem tantas formas de solucionar esse problema que ele fica confuso e ele é um curioso um pouquinho melhor. Terceiro nível é o cara que admite a dor. O cara que admite a dor, ele já sabe que ele precisa daquilo ali, mas talvez ainda esteja vendo se a sua solução é melhor para ele. Isso. O cara que admite a dor, ele já é aquele cara que ele sabe que ele tem um problema. Todo dia ele pensa naquilo, ou com frequência ele pensa naquilo, e ele já pensa em como que ele pode resolver, qual é a melhor forma de resolver. Então é aquele cara que geralmente numa resposta que ele vai dar vai ser algo do tipo: eu reconheço que eu preciso de tal coisa, estou passando por tal problema e preciso de dar um basta nisso. Então, geralmente, a resposta desse cara é um cara que ele já... Pô, meu irmão, me ajuda. Como se fosse um pedido de ajuda, porque ele admite que ele tem um problema. Ele admite a dor. E o último é o frustrado. Frustrado é o cara que já tentou várias coisas e não deu bom ainda. Isso. Frustrado é o cara que ele tem um problema, ele passou pelo ponto de admitir a dor, ele já tentou soluções, ele já buscou resolver e nenhuma de fato funcionou. Então, ele carrega um frustrado. Exemplo do começo de uma resposta que um cara frustrado vai te dar é: eu tô cansado. Eu tô cansado de fazer XPTO e não conseguir. Eu tô cansado de dar X plantões e não conseguir ter o resultado financeiro que eu quero. Geralmente começa com as palavras estou cansado. E nesses dois últimos, qual é a prioridade de atendimento? Admitir o problema, admitir a dor. Admitiador. Por que o admitiador é melhor que o frustrado? Porque ele tá menos calejado das coisas. O cara que ele é frustrado, ele pode ter tido já uma experiência ruim com alguma outra empresa que oferece uma solução parecida com a sua. Ele já tá... ele tem um pouco mais de medo para agir. O cara que ele admite a dor, ele tá num nível... Cara, eu preciso de uma solução. De repente ele não tentou outras coisas, ele não
chegou num ponto de ficar frustrado. Porque quando o cara chega num ponto de ficar frustrado também, e aqui a gente entra numa questão filosófica, às vezes ele nem quer mais resolver. Ele já tá, meu irmão, já tentei várias coisas e vamos pegar o exemplo do mundo dos cursos online. Pô, já fiz um curso bem parecido com o teu, não resolveu, por que o teu vai resolver? Então a tua argumentação tem que ser melhor. Mais complexa, isso. Né? E aí se a pessoa não tem nem essas perguntas no formulário, ela não tem um pop-up de MQL, né? Ela pode ter um pop-up de MQL, mas ela vai ter um pop-up de MQL muito definido em faturamento, que hoje em dia o pessoal acha que tudo é faturamento. MQL é faturamento. Ah, eu mandei o lead qualificado, por quê? Porque tinha renda, beleza, mas renda não quer dizer que ele vai comprar de você. Até porque a gente viu isso nessa operação, né? Isso. Que a gente uma coisa legal de falar é que todo plano ele vai morrer no campo de batalha. Isso aí. Inclusive, vocês estão vendo isso aqui porque nós fomos os dois extremos de uma operação. Ele era o marketing ou era o comercial. Então, o que nós estamos falando aqui, nós passamos. Era muita reunião, era muito debate para trazer para falar sobre isso. Mas é muito disso. Ter o dinheiro não necessariamente quer dizer que ele vai comprar de você. Que é o que nós vimos lá. O cara tinha o dinheiro para comprar, mas ele não confiava. Ele não sabia quem era. Ele não estava no momento de compra. Que é aí que eu passo a bola para você, que era, você não tinha que ter me trago esse cara. Você tinha que ter feito com que ele consumisse mais conteúdo, feito com que ele fosse mais exposto ao expert, que é o famoso tempo de tela, para depois você me trazer ele. Porque não adianta você me trazer ele e esperar que eu converta. Essa é uma guerra boa, porque a gente pode falar entre nutrição comercial e nutrição de marketing, né? Que na verdade, de novo, gente, é para ser uma guerra. Talvez a thumb desse vídeo a gente vai pensar em quantas vezes tem caído num clickbait, que na verdade não é clickbait. Essa guerra existe, mas se você tiver boas parcerias, ela passa a ser uma guerra menor, porque a gente discutia a gente ainda discute hoje sobre isso, mas é entender o que o outro precisa e entender que a culpa não é de ninguém. A gente estava conversando, a gente estava gravando um negócio ali na Lagoa e subindo, falando exatamente sobre isso, sobre discutir sobre o que você pode resolver e o que você não pode resolver. O famoso, o que está no seu controle e o que não está. Porque nessa conversa eu falei exatamente isso com o Crilo. Tinha um vendedor na época que ele falava comigo, porque o lead está ruim. O mesmo discurso, o lead está ruim, o lead não está qualificado. Aí eu perguntava para ele, falava, cara, se tem poder, você consegue fazer algo para trazer um lead melhor? Aí ele não. Aí se eu for assistir as tuas últimas calls de venda, vão estar perfeitas, não vão ter nenhum ponto de correção? Aí ele não. Por que você está preocupado, então, ao invés de corrigir as suas calls de venda, em o marketing trazer um lead melhor? Porque é muito louco isso. E eu sempre falo isso, que se você quiser ser um bom head comercial, um bom diretor comercial, você tem que entender que certas coisas estão fora do seu controle. E aí, passa. Porque eu não posso entrar no setor dele e falar, vai fazer isso. Eu posso falar, com base nisso aqui, eu sugiro que você faça isso, mas é só a sugestão. E isso te traz até paz mental. Que às vezes você fica... Te convido até a pensar sobre isso. A maioria desses problemas que está aí, que você está pensando, está no seu controle resolver? Você pode fazer algo? Porque se você pode fazer algo que você não está fazendo, você é preguiçoso. Você é bunda mole. Mas se não está no seu controle, você nem devia estar se preocupando com isso. É muito disso, e assim, de ordem prática, a gente já se encaminhar para o final aqui, tenha um bom SLA entre comercial e marketing. Para quem não sabe o que é um SLA? Para quem não sabe o que é um SLA, falei. A gente acabou de falar no vídeo, pô. Não, é um acordo isso. entre marketing Isso. e vendas sobre, cara, o que a gente vai te entregar, o que a gente vai devolver conversa. Isso. Tem uma rotina, a gente tem uma rotina de conversa, hoje a gente ainda está trabalhando junto numa operação, a gente tem pelo menos 1 hora por semana, fora as conversas informais, mas está na rotina, 1 hora por semana conversar sobre como foi a semana passada, o que a gente vai fazer essa semana, como é que está a qualidade dos leads, como é que está o volume de lead, como que a gente vai ter que fazer, para quê? Para ir tudo a gente precisa de ajuste. Isso. Tudo a gente precisa de ajuste. E é muito disso. O principal ponto é isso que o Guilherme falou, reafirmo, você precisa ter um bom SLA, que é um acordo entre as partes. É um acordo de cavalheiros. O que eu espero de você e o que você espera de mim. O que você espera como devolutiva que eu te dê sobre aquilo. Exemplo,
Eu conheço o setor comercial aí que não tem reporte do comercial para o time de marketing. O time de marketing tem que adivinhar e tem que mudar as coisas. E é justamente isso, é a rotina de comunicação. Tem que se comunicar, tem que falar, tem que estar junto, tem que... Primeira coisa, se você é do comercial, você está vendo esse vídeo, irmão, para com essa parada de achar que o marketing é teu inimigo. O marketing é teu melhor amigo. Mas você tem que saber ganhar os caras, porque senão não funciona. Boa. E aí a última coisa é... Aí é que eu acho que a gente vai ganhar, tá? O marketing ganha. Olha como é que eu tô vestido e olha como é que ele tá vestido. Se você gosta de se vestir assim, tua área tem que comercial. Se você quer andar de bermuda e camiseta, aí você é bem-vindo ao marketing, tá? Mas esse é um papo para um outro vídeo, eu vou deixar você se defender, calma. É um papo para um outro vídeo. Se você quiser que a gente tenha mais conversas entre marketing e comercial, comenta aqui embaixo, fala, cara, eu queria saber sobre isso, como é que faz isso? Eu sou do comercial, eu tenho esse problema, eu sou do marketing, eu tenho esse problema comercial. A gente vai responder tudo aqui embaixo. Curte, dá o like. Cara, se você ficou até aqui, no mínimo você tem que dar um like. Isso vai ajudar a gente a fazer mais vídeos como esse, tá? Isso vai sair no meu canal, vai sair no canal dele também. Então também a gente troca aqui. O meu canal eu vou deixar fixado aqui embaixo. O dele também vai ficar fixado no meu canal aqui. Muito obrigado, tá, por ter assistido. E seus finalmente aí. Ó, seguinte, comenta aqui, quero que você comente aqui embaixo agora, qual é, na sua visão, a maior briga entre marketing e comercial? Aonde que o calo aperta aí na sua operação? O que o comercial faz e está culpando o marketing? O que o marketing faz e está culpando o comercial? Vamos gerar uma polêmica? Comenta aqui. E não esquece de deixar seu like também, é importante. E por último, eu só quero trazer a questão da vestimenta, né, do marketing, do comercial. Quando você entra num ambiente onde o luxo impera, quem é mais respeitado? Você vai fazer o quê? Quem vive melhor, eu estou confortável. Estou muito confortável. Os carros que você pegou o dinheiro para tomar conta ali, tá certinho lá? Eu estou extremamente confortável. Eu também estou confortável. Com o tempo você acostuma. Valeu. É guerra.